mostrar os números, porque Isso. o presidente Lula lidera a disputa contra todos os candidatos no segundo turno, mas a posição não é assim tão confortável, em 3 cenários pelo menos. Vamos te mostrar. Ele venceria Tarcísio por 44 a 39, aí estão os números. Então, ele venceria Tarcísio por 44 a 39, Flávio por 45 a 38, então Tarcísio 44 a 39, e aí o... Não, perdão, Tarcísio 44 a 39, Flávio 45 a 38 e Ratinho Júnior 43 a 36. Os demais nomes têm diferença de 2 dígitos, né? Caiado com 11 pontos, Zema com 15 pontos, Aldo Rebelo com 18 pontos e o Renan Santos com 26 pontos. E esses números, Reinaldo? Olha, de saída diz que a eleição tende a ser decidida de novo no olho eletrônico, né? Eh, Veja só, o Lula, de novo, Tarcísio não está descartado, mas com esses números aí não tem razão para o Flávio não ser candidato. Tem razão para o Flávio não ser candidato? Não, porque afinal de contas, 45 a 38 contra Lula, são 7 pontos. Não é tanta coisa assim, o Lula é candidato desde o primeiro dia, ele é candidato à reeleição. O Flávio é candidato há pouco mais de um mês. Aí entra o peso do sobrenome, como a gente já viu. No caso de Tarcísio, 5 pontos. Né? É o que está mais perto. Mas 5, Diego, essa altura, 5 ou 7. No caso de Ratinho, que são 7 pontos, né? Não faz grande diferença. É. Não é uma diferença grande. Os outros candidatos aqui, não vejo razão para que se sintam estimulados, né? Caiado, Zema, a não ser por um projeto pessoal de consolidar um nome nacional, mas eu acho que também ele tem outras saídas. Caiado, eu acho que dificilmente terá o apoio do União Brasil, né? Aldo Rebelo não tem por que retirar a candidatura. Né? Renan Santos não tem por que retirar a candidatura, já disse que não retira. Partido acaba de ser criado como partido, o MBL, e, portanto, ele vai consolidar um nome nacional. Agora, o desempenho de Flávio, sem dúvida nenhuma, é um desempenho, de novo, bastante robusto. Né? Bolsonaro, portanto, segue sendo, apesar de tudo, né, o grande eleitor do antilulismo. E a gente vê que há, insisto, pouco mais de um quarto do eleitorado que vota em qualquer nome não sendo Lula. Que é o que eu vejo no desempenho de Aldo Rebelo e de Renan Santos. E eu não estou fazendo aqui uma avaliação da qualidade dos dois. É que são pessoas muito pouco conhecidas. Tá? Não são 27% que conhecem, sei lá, do universo eleitoral ou político em que transita o Aldo, em que transita o Renan. São pessoas que estão dizendo: não me importa o nome do adversário, eu não voto no Lula. Hã? Esses números indicam também, pondo o quadro aí, se der para pôr o quadro de novo, que por hora o teto do Lula é 46 com candidatos inviáveis e 45 com candidatos viáveis. Veja que está muito pouquinho, né? Falta pouco para você ter a maioria absoluta. Quando você tem 45, você está falando, bom, eu preciso apenas de mais 5 pontos, mais um voto. Se eu conseguir 45, conseguir mais 5, é fácil. Não é fácil. Então, é preciso tomar cuidado aí. Né? Outro erro que, eventualmente, o governo pode cometer, os progressistas podem cometer, é achar que a eleição está ganha. Não está ganha. Não está ganha. Não existe aqui margem de manobra para que se cometam muitos erros. Né? A situação política, até por obra dos extremismos bolsonaristas, ela é instável. Tem CPI acontecendo, tem crispação no Congresso,
o Lula acaba de fazer vetos corretos no caso do orçamento, porque se fez uma esculhambação com emendas, né? Isso também mexe com os ânimos. Então, a situação, eu diria, sempre se imaginou que a situação política estaria mais tranquila e econômica muito tensa. Eu diria que hoje a gente tem uma situação econômica que não está tensa, apesar de alguns problemas, né? O arcabouço fiscal tende a ser cumprido, acho que vai ser cumprido. O ministro Haddad deu uma entrevista ontem, excetuando-se os precatórios e os gastos extraordinários autorizados pelo Congresso, mas isso já estava previsto, o governo cumpre, né, o arcabouço fiscal. Né? Há uma redução considerável do déficit primário. Né? Então, a situação econômica não é tensa, os números são bastante favoráveis, sob qualquer ponto de vista que se queira, exceção feita a trajetória da dívida, mas isso era conhecido, né? E que também preocupa um nicho, não estou dizendo que não é importante, mas preocupa mais um nicho. Agora, a situação política continua tensa, né? Porque o bolsonarismo se alimenta dessa tensão também, né? E procura, enfim, todas as investigações da Polícia Federal que estão em curso, né, tenta explorar isso. Então, erros aí podem ser fatais. Até porque... Tentar... Diga. Não, eu ia te falar das rejeições também, porque as rejeições também não são assim tão baixas, né, Reinaldo? Não, não são baixas. Veja, as rejeições... A rejeição tem uma coisa interessante aí, né? Entre os que se dizem independentes, veja você, 62 dizem conhecer Lula e não votar nele. E o quadro sugere que esses independentes, eu não sou nem lulista, nem da esquerda não lulista, não sou nem bolsonarista, nem da esquerda, da direita não bolsonarista, eu me considero independente. Né? Sendo independente, eu posso votar em qualquer um. Né? Não sei se essa categoria existe exatamente assim, mas de qualquer modo, assim foi medida. Entre os que se dizem independentes, 62% dizem conhecer o Lula e não votar nele. É um número ruim. E 33 dizem conhecer e votar. Sou independente, não me considero lulista, não me considero nada, conheço Lula e voto nele. 33. Sou independente, conheço Lula e não voto. Mas quando você vai para o Flávio, 61 desses independentes também dizem conhecer e não votar. E só 25 dizem conhecer e votar. Então, pegando por aí, você tem o Lula leva uma vantagem. Né? Mas, de qualquer modo, a coisa é bastante estreita. Né? De novo, Flávio se consolidou com os bolsonaristas, né? E até com o não bolsonarista, né? Da direita não bolsonarista, 70% diz que votaria nele. Né? Evidenciando que Bolsonaro fagocitou, que foi o verbo que eu usei e já faz tempo, fagocitou a direita brasileira. Né? A direita brasileira não bolsonarista, ela praticamente desaparece. Né? Ela foi engolida. Não terá esse candidato. E nem vejo espaço para ter esse candidato. Né? Porque quando você pega um cenário cheio em que não bolsonaristas, não, gente sem o nome Bolsonaro, aparece, o desempenho é pífio. Né? Então, é uma pesquisa, sem dúvida nenhuma, positiva para Lula, do ponto de vista eleitoral, porque, afinal de contas, ele lidera em todos os cenários, a campanha não começou, e nós vamos falar de avaliação de governo agora, e há um trabalho a ser feito aí por eles, né, pelo governo, mas também é uma pesquisa excelente para o Flávio Bolsonaro. Né? E para aqueles que sonham ainda com um nome alternativo, porque é mais fácil vencer com uma direita
bolsonarista sem o nome do Bolsonaro, né? Não vai acontecer, né? Porque, sim, há um dado aí na pesquisa que precisa ser destacado. 46% dizem ter mais medo de Bolsonaro do que de Lula. E 40% mais medo de Lula do que Bolsonaro. Essa diferença de 6 pontos pode ser importante. Ah, mas o Flávio não é o Bolsonaro. Não, o Flávio só está aí porque ele é um Bolsonaro. Senão não estaria aí. Evidentemente, o tempo todo, né, se vai lembrar que o Flávio é um Bolsonaro. Com o peso que isso tem um peso. Isso garante que ele vá para a ponta. Garante. Mas também tem um peso. Além daquele que ele carrega ele mesmo. Porque ele também tem uma biografia, né, a ser explorada na campanha eleitoral. Né? O fato é, o Flávio se consolida como o nome do bolsonarismo, o nome da extrema-direita e o nome a que a direita terá de decidir se vai aderir ou não. Né? Do ponto de vista do lulismo, ou do Lula, isso em si não é mal. Isso em si não é mal. É mais fácil compor alianças, fazer alianças eventuais, ou rachar blocos políticos nos estados. É mais fácil rachar esses blocos tendo um Bolsonaro candidato. Isso é inegável. Com o Tarcísio seria muito mais difícil. O Tarcísio seria um candidato mais complicado para isso. Porque ele tem um discurso mais articulado, porque tem muito mais apoio das elites, porque não carrega, até acho injusto, mas com tudo que ele fala, mas não carrega o peso de um discurso extremista, né? Então, é claro que ele seria um candidato mais difícil, né, do ponto de vista da formação de alianças políticas para o Lula. O Flávio é um candidato um pouco mais fácil. Mas a ideia de que o Flávio não é competitivo, essa pesquisa tira do horizonte. Se ela estiver certa, eu estou partindo do princípio que ela está certa, né, de que ela registra um fato. O Flávio se tornou um candidato competitivo. Né? Se o Eduardo fez todas as besteiras do mundo com o negócio de tarifaço, com a crença de que o Trump iria atuar para desestabilizar o governo Lula de uma maneira agressiva no campo da política, etc. Se ele fez apostas erradas, nesse caso, né, ao insistir que um nome Bolsonaro é viável e mantém a herança da família, aí, como estratégia política, ele acertou. Né? Lula é o favorito, dado esse quadro, dado o conjunto dos dados, Lula é o favorito? Hoje, sem dúvida nenhuma, Lula é o favorito. Se a eleição fosse hoje, evidentemente o Lula venceria a eleição. Mas a eleição não é hoje. É. Eu escrevi no texto que eu escrevi hoje, eu fiz uma imagem ali dizendo quando faltava 3 anos para a eleição, 2 anos para a eleição estava longe demais e os adversários de Lula a tornaram próxima demais. Então eu lembro o caso de novembro de 2024, quando o governo fez um pacote de gastos e anunciou que no futuro apresentaria o projeto de isenção do imposto de renda para quem recebesse até R$ 5.000. Em dezembro de 2024, o dólar foi a quase 6,40. E ali começou, inflação disparou na sequência, etc. Né? E já era eleição, embora ele estivesse muito distante. Agora, a eleição de fato está próxima. Do ponto de vista cronológico, a eleição está logo ali. Mas para quem está na frente, está muito longe. Né? Isso é como quando você quer que o resultado de um jogo continue,
né? E está faltando, sei lá, e faltam 10 minutos para acabar, né? 10 minutos parece uma eternidade, parece que não acaba nunca, né? Então, erros podem ser cometidos de lado a lado. O quadro eleitoral não está definido e, evidentemente, o PT, o governo, sabem disso. E tem até os dados também, né, para